Eu sou Wilson Cidrão, sou o vereador mais jovem da história de Chapecó, sou candidato a deputado estadual nesse momento porque acredito que nós precisamos eleger representantes do Oeste, mas acima de tudo representantes qualificados. Sou bacharel em Direito, especializando em Gestão Pública e defendo pautas importantíssimas como a renovação da política, o combate à corrupção e a defesa da causa animal. Democracia eu entendo que é a participação de todos na vida pública e a necessidade dos administradores estarem atentos àquilo que o povo efetivamente quer. Afinal de contas, o poder emana do povo, né? E é dessa vontade do povo que deve derivar então os atos da administração. Para mim a democracia é todos serem atendidos, mas obviamente sempre respeitando a vontade da maioria, com obviamente observância ao mínimo em relação a todos que fazem parte do conjunto que é uma sociedade. Eu acredito que o sistema eleitoral brasileiro, ele hoje tem uma proporcionalidade bem significativa, né? O nosso sistema é o sistema proporcional quando a gente fala nos representantes dos cargos do Legislativo. No entanto, a gente precisaria explorar um pouco mais, talvez, como nós podemos escolher os nossos representantes em âmbito nacional, né? Eu digo os administradores, eu falo talvez o voto distrital, mas isso é algo que de fato a gente deve explorar. Me parece que além da gente falar disso, uma prioridade seria a gente fazer de fato uma reforma política para que a gente possa discutir essas pautas. Afinal de contas, o descontentamento que se vê hoje da população de modo geral deriva de uma classe política que infelizmente não representa a vontade de todos. A eleição por si só ela é um desafio, né? Então todos nós precisamos de fato trabalhar pelas pessoas, e no nosso caso pelas pessoas, pelos animais, porque indiretamente tem relação com as pessoas. Acima de tudo, um parlamentar e qualquer político, seja do executivo ou do legislativo, ele precisa estar atento àquilo que as pessoas querem e ouvir as pessoas. Eu traduziria todo esse sentimento como humildade. Humildade para você reconhecer quando você não sabe fazer alguma coisa e buscar um técnico para lhe auxiliar, e também humildade para estar ouvindo, estar na rua, sabendo qual é a vontade da população naquele momento. Como eu disse no início, o poder emana do povo e eu acredito que é por aí que a gente tem que trabalhar. Como a gente pode auxiliar o Estado? Trazendo esse trabalho técnico parlamentar que a gente traz lá de Chapecó, ou daqui de Chapecó, melhor dizendo, né? Como um vereador eleito que procura fazer análise de toda a legislação, seja daquela que já existe, daquela que está em formação, para que a gente observe sempre o interesse público acima de qualquer outra coisa. Essa discussão também é relevante porque enquanto a gente não tiver um novo pacto federativo e uma redistribuição de todo aquele recurso gerado, seja pelo agro, seja pela indústria, seja por qualquer tipo de movimentação de mercadorias, enquanto a gente não tiver uma distribuição equilibrada disso, a gente vai acabar sempre dependendo de emendas parlamentares. No entanto, quando a gente fala das rodovias, obras de duplicação, obras de repavimentação ou de ajustes na pavimentação, elas dependem de valores muito maiores que a emenda parlamentar apenas de um deputado ou de um senador geralmente não supre. Por isso que a gente precisa não apenas fortalecer os deputados da nossa região para que eles possam trazer recursos via emenda impositiva, mas para que eles também tenham uma bancada do Oeste fortalecida para cobrar investimentos da nossa região. Por isso, de fato, não é segredo para ninguém que as nossas rodovias precisam dessa atenção e nós precisamos eleger representantes que, de fato, não tenham medo e nem vergonha de ir lá pedir e exigir que sejam feitas as melhorias e conservações necessárias. Então, eleitor catarinense, se você, assim como eu, quer uma política renovada de verdade, sem as velhas raposas, uma política técnica que avalie de fato aquilo que é certo e aquilo que é a vontade das pessoas de bem, uma política que olhe do jovem ao idoso, das pessoas aos animais, sem deixar ninguém de lado e respeitando a vontade da maioria, com moral, ética e 100% ficha limpa, você pode confiar que aqui eu garanto honestidade e sem arrependimento no voto e conto com você.